está mostrando, né? Confira a hora certa, 5h07. Hoje os brasileiros escolhem o próximo presidente do Brasil e ainda hoje ficaremos conhecendo o nome daquele que chefiará o comando do nosso país. Enquanto isso, avaliamos as repercussões do pleito, fake news, violência contra candidato, muita troca de acusações e polêmicas com correligionários e familiares dos presidenciáveis. Marcaram essas eleições que culminam hoje no segundo turno. E para discutir um pouco do que vivemos nesse período, vamos receber agora o professor do IPOG, advogado especializado em Direito Eleitoral, Bruno Pena. Doutor Bruno, boa tarde, bem-vindo à RBC, à Rádio Brasil Central. Boa tarde, para mim é um prazer estar aqui com vocês novamente, com essa audiência qualificada, e daí os meus parabéns aos servidores públicos pelo seu dia. Obrigado. Parabéns para você. Obrigado também, parabéns para nós, né? Bom... Professor Bruno, o senhor já está acostumado com a gente no Mundo em Sua Casa e a nossa conversação ela é bastante franca, ela é bastante dinâmica, mas a gente tem que levar um pouco na brincadeira. Fake news é brincadeira? Não, não é brincadeira. Inclusive, não tem muito tempo, a gente pôde assistir um pouco atônito o caso de uma mulher no litoral paulista, no Guarujá, que foi linchada publicamente, foi apedrejada por causa de uma fake news que surgiu nas redes sociais, no Facebook, que dizia que ela fazia magia negra com crianças e tal, e sem a menor apuração, a população indignada arrancou a mulher de casa pelas ruas e acabou levando ela à morte. Então, fake news é um negócio tão perigoso que tem repercussão tanto nas eleições quanto também na vida das pessoas, levando até crimes bárbaros como esse do Guarujá. Não só perigoso, mas também que pode reverter uma eleição. A eleição dos Estados Unidos para presidente foi revertida por muitas fake news e se fala até que coisa da KGB. Ou seja, é uma coisa ainda que não estamos acostumados a saber a procedência e estamos engateando nisso. O senhor acredita que poderemos chegar a acabar ou pelo menos disseminar muito esse número de fake news mais profundamente? Porque estamos só aprendendo por enquanto. O que fertiliza o terreno para fake news é a consciência das pessoas. Se as pessoas passassem a confirmar o conteúdo numa pesquisa assim, de 30 segundos no Google, esses fake news não teriam tanta repercussão. Muito embora nos Estados Unidos e também no Brexit na Europa, quando se analisava a saída do Reino Unido da União Europeia, constatou-se que haviam robôs e através de algoritmos que ia replicando com maior proporção essas informações. E hoje no mundo da internet, no mundo digital, que a informação se replica em progressão geométrica, são aí 200 pessoas que recebem conteúdo de um grupo que replica para outros 200 grupos, que tem 200 pessoas e assim vai replicando a informação. Se as pessoas tivessem um pouquinho mais de cuidado com as fake news, elas não teriam tanta repercussão. Professor Bruno, mas como acudir o resultado da fake news se ela atinge também pessoas não esclarecidas? Então, o TSE buscou uma campanha de conscientização muito grande. Inclusive, o nosso Código Eleitoral, desde antes da possibilidade de utilização de redes sociais, previa inclusive a possibilidade de anular o pleito se constatar que ele foi baseado em fraude, em falsa informação e coisa do tipo. Então, caso fique comprovado que o resultado das eleições se baseou numa notícia falsa, numa fraude ou coisa do tipo, pode inclusive resultar no cancelamento das eleições. Por isso que tem que se ter muito cuidado com a utilização de fake news e a sua propagação. Foi o caso que foi divulgado nos jornais, a questão do primeiro turno quanto ao Bolsonaro, né, que empresários estavam replicando muito tudo isso. O senhor acredita que isso poderá vir também, no caso do Bolsonaro ser eleito, ele ser cassado? Pode resultar. Isso é algo que ainda vai ser objeto de investigação da Justiça Eleitoral por dois aspectos. Pela utilização de notícias falsas durante o pleito eleitoral. O Bolsonaro, inclusive, foi condenado algumas vezes a retirar notícia falsa das redes, como, por exemplo, o kit gay. Foi comprovado na Justiça Eleitoral que ali se tratava de uma notícia falsa. E também com relação à doação de empresas. Os candidatos e os partidos políticos são proibidos de receber
doações de empresas, ainda que estimava em dinheiro, que aquela doação que não entra em dinheiro, mas é a doação de um serviço, de um bem e tudo mais, esses dois aspectos podem levar a complicar uma eventual vitória do Bolsonaro nessas eleições de 2018. Bom, a gente percebeu que o Brasil hoje foi dividido praticamente ao meio, né? Os estados da região norte e nordeste, elas estão apoiando o Haddad, apoiando o PT. O senhor acha que pode vir a acontecer algum acidente, alguma situação das eleições serem anuladas por causa de notícias fake news envolvendo os dois lados, assim dizendo? Sempre pode, é tudo uma questão de matéria de prova, né? É necessário avaliar qual foi o impacto dessas notícias nas eleições. Essa é uma eleição que ela já vem, de certa forma, polarizada desde o primeiro turno. Tanto é que polarizada até de forma trágica. A gente chegou a ver casos aí, como na Bahia, lá o mestre Moa sendo assassinado por uma divergência política. Né? Ainda ontem vimos uma pessoa assassinada numa carreata no Ceará, o que demonstra que, assim, aspectos da sociedade que a gente achava que haviam sido enterrados como graves casos de intolerância política, surgindo à tona nesse debate político como há muito tempo não se via no Brasil. Então, assim, além dessa divergência poder levar até uma anulação das eleições, existe algo mais sério, que é a divisão do país se asseverar mesmo depois do resultado das eleições, né? A gente vê aí o candidato Bolsonaro, que mesmo liderando as pesquisas, mesmo indo para o segundo turno, à frente dos resultados eleitorais, questionando o resultado das urnas, a legitimidade das urnas. O filho dele falando em um eventual fechamento do STF, um coronel reformado do Exército ameaçando a presidente do STF. Então, assim, a gente chegou num momento que as instituições da República estão em xeque e isso é muito perigoso. Mas, por um lado, a gente vê isso, o uso da força, não, professor Bruno? Também. E isso é muito perigoso, porque, assim, quando a gente vê que as pessoas acham legítimo o uso da força, é porque perdeu-se a crença totalmente no direito. É quando as pessoas passam a desacreditar na política. E eu acho que o maior fenômeno acontecido nessas eleições foi a total descrença das pessoas na política. Então, assim, o que prevaleceu nessas eleições foi a antipolítica. A gente vê nomes tradicionais da política perdendo as eleições e nomes assim como Alexandre Frota, uma pessoa da família real brasileira sendo eleita, pessoas assim até então desconhecidas sendo eleitas, emergindo na política, e isso é um tanto quanto perigoso, porque a solução para o Brasil está com mais democracia e não menos democracia. O país não precisa de um salvador da pátria que vai assumir o poder e vai resolver todos os problemas da nação, até porque o governo é um reflexo da sociedade. Como disse o Leandro Carnal, não existe governo honesto numa sociedade corrupta, da mesma forma que não existe governo corrupto numa sociedade honesta. Mas a questão também dos dois extremos que chegaram ao segundo turno, isso também é uma coisa, de um lado, o Bolsonaro, que é extrema-direita, e do outro lado, o Haddad, podemos dizer até que é de extrema-esquerda. Tudo isso também leva a esse confronto. Leva, porque é um confronto de posicionamentos, né? Eu até acho que o Haddad, do início da campanha para agora, ele foi migrando aos poucos ao centro. Ele começou numa posição mais à esquerda e até para poder avançar no eleitorado, ele foi indo, abraçando alguns setores do centro. Só uma partezinha. Lembrou muito Lula, porque no primeiro turno, antes de ganhar, ele era uma coisa, e depois foi o Paz e Amor. E o Haddad do segundo turno é isso, um Haddad Paz e Amor. Exatamente. Eu acho que, assim, paz e amor do ponto de vista de posicionamentos, mas do ponto de vista da campanha, ao aproximar do segundo turno, ele foi elevando o tom. O próprio Lula, em 2002, ele teve que publicar a carta aos brasileiros, e inclusive a campanha dele era a esperança vai vencer o medo, para sinalizar ao mercado financeiro que ele não ia fazer, assim, grandes transformações no Brasil. Igual eu vejo algumas pessoas bradando nas redes sociais, a gente tem que votar no Bolsonaro para o Brasil não virar uma Venezuela. Bom, o PT teve 13 anos para transformar o Brasil numa Venezuela e não chegou a esse ponto, porque não havia condições no Brasil para isso. Ainda que o PT tivesse esse plano,
pelo que a gente conhece da sociedade brasileira, não havia terreno fértil para um avanço nesse sentido. Professor Bruno, vamos continuar falando, o senhor levantou a questão das campanhas. Vai terminar por aí essa baixaria que foi essa campanha? Ou o senhor acha que isso é da cultura do candidato, da cultura do brasileiro, utilizar de baixaria para buscar o poder? Eu não diria que seria, assim, da cultura, mas se a gente for olhar, assim, em vários exemplos, no mundo inteiro, até na Roma Antiga, existiam exemplos desse tipo. Não é à toa que existe um brocádio latino que fala que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que provar que é honesta. Porque desde a época da Roma Antiga, as pessoas escreviam em muros, pichavam muros, a respeito da vida íntima da mulher do César, né? Então, assim, não é de hoje que existem os antigos boatos a permear a política. Até porque, tal como na política como na guerra, parte do princípio que vale-se tudo para atingir a vitória. O próprio PSDB percebeu isso da forma mais trágica possível, que não é bem por aí. Após as eleições de 2014, o PSDB questionou os resultados, continuou uma campanha de oposição mais contundente, inclusive questionando os resultados, contratou auditoria de urna, gastou uma fortuna com aquilo e depois se comprovou que não havia nenhum elemento capaz de macular o resultado das urnas, e o resultado do PSDB de toda essa campanha de ataque ao PT, acabou que quem ressurgiu nessa campanha foi o Bolsonaro, e o PSDB teve um resultado pífio nessas eleições. Então, assim, essa campanha da baixaria, do ataque frontal, ele tem que avaliar, porque tudo tem que ter um certo limite dentro da institucionalidade, dentro da legalidade e até da moralidade. E a questão dos marqueteiros, principalmente dos dois lados. O Bolsonaro, eu costumo falar que a facada nele foi um grande favor para ele, porque ele, né, ficou daquele jeito, e Concordo. como o pessoal fica falando, ficou o candidato Teflon. Tentou se colocar tudo em cima dele, mas nada grudou. Exatamente. Até porque, assim, até aquela facada, ele era conhecido, mas não era tanto. No dia exatamente seguinte ao da facada, ele era a principal manchete em todos os jornais do mundo. Então, sim, todo mundo no mundo passou a saber quem era o Bolsonaro. Então, ele teve uma mídia gratuita muito grande e ele conseguiu combater uma série de elementos que sempre eram determinantes para as eleições. Ele tinha o menor tempo de televisão quase para essas eleições. Então, o tempo de televisão não foi determinante para conseguir chegar a quem seria a principal candidatura para o segundo turno. Ele praticamente não fez campanha. Depois dessa facada, ele ficou nos hospitais ou em casa, se negando a ir a qualquer debate, enquanto que geralmente os candidatos entravam na justiça para poder participar dos debates e crescendo nas pesquisas. Então, assim, isso mostra que para essas eleições, os marqueteiros não tiveram assim, um papel preponderante, como teve em 2014. O marketing da presidenta Dilma era assim, evidente que ele jogou um peso enorme nas eleições. A gente viu o programa dela, viu o programa do Aécio, via que tinha uma diferença muito grande. Para essas eleições, houve um fenômeno que ninguém tinha como prever, os elementos que levaram a esse fenômeno, que o marketing não jogou muito peso. Isso acabou repercutindo em Goiás. O Caiado, que foi eleito no primeiro turno também, tinha menos tempo de televisão do que o José Hélito e o Daniel Vilela, e acabou sendo eleito no primeiro turno também. Então, cada vez mais, as redes sociais, que antes eram um complemento para a campanha, vai assumindo protagonismo nas campanhas eleitorais. Professor Bruno, qual o índice da pesquisa, na sua opinião, que essa facada deu para o Bolsonaro? O senhor acha que essa facada ajudou ele a evitar a agressividade dos debates ou das entrevistas e ele ficando em casa? Também ajudou o fato dele ter uma boa justificativa para não participar dos debates, mas como eu disse anteriormente, eu acho que o principal papel dessa facada foi ter lançado ele em evidência por tantos dias. Até por uma questão assim, de humanidade, os outros candidatos não tinham como atacá-lo naquele momento. Então criou-se um período de armistício,
que era só ele na mídia, as pessoas explicando por que ele levou a facada. Ele como mártir, né? Ele como mártir e tal. E os outros candidatos sem como atacar. Como é que você ataca uma pessoa que está entre a vida e a morte num hospital? Se a pessoa fizesse isso, perderia ponto nas pesquisas. Então ele ficou aí durante uma semana, 10 dias aí, deitado em berço esplêndido e só crescendo nas pesquisas, além da comoção que criou. Tinha gente falando assim, não, ele não pode fazer candidato, não pode fazer campanha, mas nós faremos campanha por ele e tudo mais. E criou um clima de comoção muito grande na sociedade. Né? Você me fez lembrar uma frase de um técnico do Goiás, naquela famosa virada do Vila Nova de 5-3, e a virada aconteceu porque o Fernandão, ao fazer o terceiro gol, ele imitou o Tigre e ficou lá estrebuchando. Aí ele conseguiu dar munição para o Vila e que virou o jogo para o 5-3. E o Hélio dos Anjos, na segunda-feira, já falou, né? O inimigo, quando está no chão, você não pode imitar ele, você tem que pisar na goela dele e esperar ele morrer. Mas exatamente. E se fizer isso? O que acontece, isso aí já foi motivo até de estudo no passado, que era o que se chamava de moral da tropa, né? Isso. Se você atinge a moral da tropa, é meio caminho para a vitória na guerra. Tanto é que o Napoleão Bonaparte, ele ia pessoalmente liderar os seus exércitos na guerra, porque ele criava um sentimento entre os seus soldados o seguinte: se o imperador, que é o imperador, não está preocupado com a morte aqui no campo de batalha, não pode ser a gente que vai se preocupar com isso. Então, assim, quando você, numa situação de superioridade, humilha o adversário, leva a uma reação do adversário também, igual aconteceu nesse caso entre Goiás e Vila Nova. Então, eu acho que os candidatos, no momento dessa facada do Bolsonaro, tiveram esse cuidado. E foi um momento inevitável de crescimento do Bolsonaro, não tinha como impedir isso. Porque a gente via nas campanhas até então que o Lula liderava todas as pesquisas com tranquilidade. Ele, assim, estava bem à frente do Bolsonaro, de todos os candidatos, e em todos os cenários de segundo turno, o Bolsonaro perdia as eleições. E a partir dessa facada, ele teve uma guinada nas eleições, onde ele passava ou a ganhar de todos os candidatos no segundo turno, ou a empatar no segundo turno. Então, eu não tenho dúvida que essa campanha tem um antes e um depois da facada do Bolsonaro. Bom, já que a gente está falando de futebol, a paixão que move o torcedor do futebol e o torcedor da política é bastante diferente, né, professor Bruno? Porque a paixão pelo futebol, ela pode ficar ali no estádio, e a paixão pela política, ela começa após o voto. E eu acho que tem até uma certa similitude entre o futebol e a política, porque mesmo no futebol, infelizmente, a gente vê pessoas matando e morrendo por causa do time, atacando uma pessoa porque não torce para o mesmo time, atacando uma pessoa porque torce para um time adversário, às vezes até de outro país, como a gente viu aquela vez. Eu sou corintiano, mas vi aquele torcedor do Corinthians que soltou aquele rojão na Bolívia lá, acabou levando à morte de um torcedor, algo completamente desnecessário. E na política a gente vê da mesma forma, as pessoas se atacando pelas ruas por causa de um posicionamento de um candidato que amanhã pode nem ser mais o candidato. A gente vê as pessoas hoje apaixonadas, algumas pelo Bolsonaro, que na campanha passada fazia campanha pro Aécio. E tão logo surgiram aí alguns fatos a respeito da conduta do Aécio, abandonaram o Aécio. Então eu não vejo assim como razoável as pessoas se hostilizarem na rua, grupo de família, as pessoas deixando de se conversar, de se cumprimentar na rua por causa de um candidato X ou Y. Confira a hora certa, agora 5 horas e 27 minutos. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o Dr. Bruno Penna. 5 horas e 27 minutos. RBC-FM, Rádio Brasil Central. As principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo, você acompanha no Mundo em Sua Casa. De segunda a sábado, na RBC FM 90,1, a partir das 7 da manhã. O Mundo em Sua Casa. A história nos dá credibilidade. Nós oferecemos informação. Participe conosco. WhatsApp 62 99603 1796 e mande sua sugestão. Acompanhe nas redes sociais no Instagram RBCAMFM e no Facebook facebook.com/RBCFM Goiânia.
Água parada e população parada. O cenário perfeito para o Aedes aegypti. Não pare, não deixe o mosquito procriar. Mantenha vasos, calhas e quintal limpos, sem acúmulo de água. É com a ação que vamos acabar com a dengue, zika e chikungunya. Iniciativa RBC-AM-FM, bem mais próximas de você. Por isso não provoque. Outubro Rosa. É cor de rosa. É preciso falar sobre prevenção ao câncer de mama. Não provoque. Quanto maior a exposição ao hormônio estrogênio, maior o risco de desenvolver câncer de mama. Esta exposição ocorre naturalmente no próprio organismo e é favorecida nas seguintes situações da vida reprodutiva: primeira menstruação antes dos 12 anos, não ter tido filhos, não ter amamentado e menopausa tardia. É cor de rosa, choque. A Rádio Brasil Central e a RBC-FM estão nessa luta com você, mulher. É cor de rosa, choque. Rádio Brasil Central, 1270. RBC FM, Rádio Brasil Central. Sistema Brasil Central de Rádio, de olho no voto. Confira a hora certa, 5h28, Rádio Brasil Central 1270, RBC 90,1, de olho no voto na apuração do segundo turno. Dentro de mais algumas horas estaremos sabendo quem será o próximo presidente do Brasil e alguns governadores, não é isso, Écio Santana? É isso, Juvencio. Aliás, para governador, daqui a pouco, né? Porque em alguns estados já temos mais da metade das urnas apuradas. Lá em Minas Gerais, por exemplo, Romeu Zema já está com 63,88%, contra 36,12% do Antônio Anastasia. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel, 65,82%, Eduardo Paes, 34,18%. Bom, Minas Gerais você já falou, né? Minas Gerais... Então vamos falar de São Paulo. João Dória, aqui tá 0-0, mas me parece que boca de urna, João Dória parece que teve uma reaçãozinha, tá com 52% contra 48% do Márcio França. Mas eu acho que em São Paulo ainda não começou a apuração. Continuamos aqui com o doutor Bruno Pena, falando um pouquinho das fake news. Isso é uma coisa mundial, uma coisa que nós vamos ter que aceitar as fake news. Isso é uma situação, assim, de difícil controle por parte do Estado. Eu até costumo dizer lá no IPOG, em sala de aula, que a má informação, a gente tem que combater ela com a boa informação. Então eu digo até que as fake news é mais, assim, para a área do jornalismo, do bom jornalismo, do que para a área do direito. Porque, veja bem, a gente vê alguns casos que a pessoa habilita um chip na Indonésia de WhatsApp, começa a disparar por sistemas aí robotizados mensagens para um número sem fim de números que você não tem como rastrear. Como é que vai entrar com uma ação para derrubar um chip lá na Indonésia? E outra, depois que a mensagem é disparada e chega no destino, não tem mecanismos jurídicos, nem o próprio provedor de internet do WhatsApp tem condição de puxar aquela mensagem de volta. Então, principalmente pelo WhatsApp, depois que ela cai na rede, não tem mais o que fazer. No Facebook, você pode até pedir a retirada de conteúdo do ar e tudo mais. Mas no WhatsApp, Telegram, outros sistemas de disparo de mensagem, não tem muito o que fazer. O máximo que você pode fazer é soltar a informação corrigindo aqueles dados, igual a gente viu recentemente, a esposa do Obama, um tempo atrás, teve que soltar um pronunciamento explicando um vídeo que havia sido soltado que era fake com relação a ela. Então, como eu digo, a má informação, em alguns casos, há de ser combatida, acabou a informação, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E isso também foge muito da justiça, que você pode fazer de qualquer país do mundo para soltar em outro país de um lado do outro do mundo, né? E a justiça não é mundial. Exatamente, com essa globalização da internet, é difícil combater a fake news bem elaborada, né? Que é feita através da Deep Web, através de VPN, você não tem como identificar o IP, não tem como saber quem postou.
Então, é muito difícil combater esse tipo de internet. E tem que ter um certo cuidado também com o conceito de fake news para a gente não transbordar para censura. Porque é difícil chegar num conceito claro daquilo que a notícia é verdadeira ou não. Às vezes alguma pessoa sair de casa hoje deu uma olhada no horóscopo para saber se o dia estava bom ou estava ruim para sair e até onde o que está no horóscopo é verdade ou é mentira. Então, assim, tem que ter um certo cuidado também do combate às fake news, não se transbordar em censura de conteúdo, que eu acho, na minha opinião, que seria algo execrável para um Estado democrático de direito. Quero só fazer uma interrupçãozinha aí para dizer para vocês dois que estão sendo ouvidos lá no Japão. O ouvinte Carvalho Goiano está acompanhando direto do Japão a nossa programação desde a manhã de hoje. Quero mandar também abraços para Karine Pinheiro e José Calazans. Nossos companheiros, Karine também, né, que nos deixou, mas está sempre aqui, né, sempre comandando o mundo em sua casa. Intensamente. Exatamente. O bom é isso, o nosso amigo goiano está lá no Japão ouvindo notícias verdadeiras, mas poderia estar ouvindo notícias fakes, né? Exatamente. Ou às vezes até postando notícias fake do Japão e veja só que dificuldade que se teria um advogado de combater uma postagem, às vezes realizada lá do Japão. Que bom que ele é um ouvinte, está nos acompanhando, mostra que o nosso debate, inclusive, está transpondo as barreiras aí da nação. Não existe muito isso, eu já enfrentei alguns casos de chip habilitado na Indonésia, habilitado na China, habilitado na Malásia, porque você tem como, inclusive, comprar pela internet esses chips. Você posta daqui o material, mas o sinal, o número, é de um número habilitado na Indonésia. Bruno, mas esse inteligente ou esse suposto Maquiavel, ele não tem essa certeza de que a TI tem condições de localizá-lo? Aí que tá, hoje em dia existem empresas especializadas em fake news. Tanto é que o início desse debate no Brasil criou-se quando houve um certo alarma, quando percebeu-se que às vésperas das eleições, no período eleitoral, a Cambridge Analytica, que é justamente a empresa acusada de ter feito a campanha do Trump nos Estados Unidos, já havia se instalado no Brasil. Então existem hoje empresas especializadas que tomam todas as medidas necessárias para impedir ou ao menos dificultar que seja identificado esse rastro da fake news. O WhatsApp até criou alguns mecanismos que hoje, quando você recebe uma mensagem, ele lhe diz se essa mensagem foi encaminhada ou se ela foi produzida por quem te encaminhou. Então, se ela não está com aquele destaque de que ela foi encaminhada, você sabe quem te encaminhou, quem escreveu aquela mensagem é a pessoa que te encaminhou, que te enviou a mensagem. Se ela vier com aquele destaque de encaminhada, você já pode ter uma dúvida maior, verificar, bom, a pessoa está me repassando um conteúdo que ela recebeu de outra pessoa. Então, por mais que às vezes a pessoa que te enviou é de confiança, não se sabem a origem da mensagem. Mas acontece que hoje a informação corre em tanta velocidade que às vezes a pessoa recebe um link que pelo título da matéria ela já encaminha. Algumas vezes as pessoas se dão o trabalho nem de abrir a matéria. E isso acaba propagando fake news com uma velocidade muito maior. Confira a hora certa, 5 horas e 35 minutos. Viajando um pouquinho, por mais que o Trump negue, mas fala-se muito que a Rússia teve um papel preponderante para a mudança, né, de votação e que ele ganhasse as eleições. Você acha que também poderia haver aqui no Brasil um interesse de outros países para usar isso também para favorecer um certo candidato de direita ou de esquerda? Eu não duvido. Inclusive, salvo melhor juízo, nessa questão da acusação ao Bolsonaro, identificaram que a mesma pessoa que conduzia essa campanha nos Estados Unidos estaria ajudando a orientar essa campanha para o Bolsonaro aqui no Brasil. Hoje, a economia mundial, ela é globalizada, ela é interligada. Então, todos os países acabam que têm interesse na economia dos outros. Não é à toa que criou aí os BRICS, em que várias nações alinharam interesses econômicos comuns. Existe aí o NAFTA, existem outros blocos econômicos que acabam as economias interligando e tendo problema também. Quando tem problema num desses países, acaba repercutindo em outras economias. Então, eu não tenho dúvida de que outros países se interessam pelo resultado das eleições no Brasil,
Não é por acaso que o Brasil foi objeto aí de editorial do New York Times, é manchete no El País, no Clarim da Argentina. The Economist, que adora fazer também, né, aquela coisa terrível quando o Brasil, dependendo do presidente. O The Economist parece que adora falar mal do Brasil. O The Economist principalmente preocupa-se muito com o Brasil, até porque o Brasil está entre as 10 economias do mundo. Então, assim, e a economia, ela depende de detalhes. Uma decisão mal tomada no Brasil pode repercutir na economia da América Latina inteira. Total. Então, assim, um jornal especializado em economia tem ainda mais motivos para publicações a respeito do Brasil, né? Vamos, então, mais uma vez até Brasília. Nossa repórter Juliana Martins. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Juvencio, também a Écio e a todos os ouvintes que acompanham a gente. Agora eu vou entrar para falar sobre um relatório aqui do Centro Integrado de Comando e Controle Eleitoral, que foi divulgado agora há pouco, sobre as ocorrências de crimes eleitorais que aconteceram hoje em todo o país. E entre os casos que vale a pena a gente falar, é o caso de mesário, político, fazendo boca de urna. Teve caso de mesário que foi com camiseta de candidato aí para trabalhar e não pode, obviamente. E teve também político que foi preso fazendo boca de urna também. E o caso que é bastante emblemático, no Ceará, um eleitor tentou colocar fogo numa das urnas e na Paraíba teve um eleitor que colou um adesivo na urna. Também teve casos de desacato, de desobediência, e em São Paulo, de uma pessoa que foi votar e alguém já tinha votado no lugar dela. A polícia acredita que no caso tenha sido um erro do mesário e não que isso tenha realmente acontecido. Esses são os principais casos que foram relatados hoje pelo Centro Integrado de Comando e Controle Eleitoral e que foi passado aqui. E muitos casos também de pessoas que foram pegas fazendo fotos ou fazendo filmagens na hora de voto, o que também é crime eleitoral. Em pelo menos 4 estados isso aconteceu. Isso vem sendo veiculado pela imprensa. Não pode, é crime eleitoral, não pode tirar foto na hora do voto. Os votos, para falar, as urnas fecharam às 5 horas da tarde e já começam a ser apurados alguns votos. Aqui no Distrito Federal, onde fica o Tribunal Superior Eleitoral, onde eu estou, nós já temos aqui 69% das urnas apuradas. E no caso aqui, possivelmente, o governador vai ser o Ibanez, do MDB, ele está com 70% dos votos já, e Rodrigo Hollenberg, do PSB, que concorre com ele com 29%. Faltando aí 30% das urnas para serem apuradas, o Hollenberg já não tem mais como chegar aí nos votos do Ibanez. Então, o Distrito Federal deve ser o primeiro lugar onde deve terminar essa apuração. Lembrando aí que, além do Distrito Federal, outros 3 estados também foram às urnas hoje para escolher o governador, além de, claro, o candidato à presidência da República, mas a estimativa aí do presidente da República só começa a sair às 7 horas da noite, quando termina a votação no Acre, que tem 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília. Eu vou voltando, atualizando os ouvintes para falar sobre esses dados, conforme a gente tiver as urnas apuradas nos estados, a gente entra também para atualizar os nossos ouvintes. Juvencio, Elcia, com vocês. Ok, obrigado, Juliana. E só para confirmar, né, Juvencio, Ibanez está eleito governador do Distrito Federal. Com, por enquanto, 70,50% dos votos válidos, né? Isso. E continuamos aqui com o doutor Bruno Pena, falando um pouquinho sobre as fake news. Eu quero conversar com o Bruno sobre a insistência da Justiça Eleitoral, dos representantes de todos eles, da presidente do TSE até os outros representantes da Justiça Eleitoral, dando as garantias de que a urna eletrônica ela não tem nenhuma possibilidade de dar nada de errado. Esse voto, por exemplo, aí que a Juliana falou, que a pessoa foi votar e já tinha votado nele, por ele. O que aconteceu? Isso é uma situação que ocorre em todas as eleições. É bom a gente lembrar que é o seguinte, quem coordena os trabalhos da mesa de votação são pessoas, e toda pessoa é passível de erro. Então, assim, geralmente esse negócio de que a pessoa já votou, identifica-se no momento ali de colocar a pessoa para assinar e de destacar o canhotinho, chega lá, às vezes já está destacado o canhotinho. Na maioria das vezes, a pessoa nem chega a verificar na biometria se a pessoa já voltou ou não, e fica essa situação, e a mesária, por obrigação legal, tem que consignar em ata a ocorrência dessa situação, e acaba que a pessoa fica prejudicada e não pode votar.
Se ela insistir, fala, não, eu quero que confere aí minha biometria para ver se já votou ou não votou, que geralmente na hora de digitar a senha não tem como errar, porque se digitar a senha de uma outra pessoa, não vai conferir a biometria. Inclusive, no primeiro turno, teve uma situação inusitada aqui em Goiás, que a pessoa foi votar para presidente e criou um escarcéu danado, mandou chamar a polícia e tudo mais, que estava, quando ela digitava o 17, aparecia o voto como nulo. Mas é porque ainda não tinha chegado na vez do presidente. Ela estava votando para governador 17, como não tinha nenhum candidato ao governo de Goiás pelo PSL, o voto estava sendo anulado. O voto estava sendo anulado. Então, assim, existem algumas divergências no momento do voto. Eu, particularmente, não acredito que haja sistema infalível. Eu acho que todo sistema é passível de ter problema ou de ter erro. Contudo, o sistema da urna eletrônica é um sistema auditado a todas as eleições. Existe um acompanhamento paralelo das eleições no momento da eleição, com a participação da Justiça, do Ministério Público, da OAB, e até hoje nunca identificou-se, inclusive eu citei aqui anteriormente, o próprio Aécio Neves contratou uma auditoria externa das urnas eletrônicas para recontar os votos nas eleições passadas e nunca se identificou nenhum fato que pudesse colocar em xeque ou em dúvida a lisura, a legitimidade das eleições. Então, o sistema de votação eletrônica é um sistema seguro, legítimo, e eu não tenho dúvida que um sistema por cédula é muito mais fácil de ser fraudado. Quem já participou de eleição de sindicato, movimento estudantil, sabe o tanto que é mais fácil fraudar uma eleição de cédula do que por urna eletrônica. Deixa eu atualizar aqui os resultados nos estados, Juvencio. Em São Paulo começou agora a cair os números, 7,51% dos votos apurados. João Dória está com 53,33% contra 46,67% de Márcio França. No Rio de Janeiro, Wilson Witzel com 60,81% contra Eduardo Paes, 39,19%, 5,63% das urnas apuradas. E temos também em Minas Gerais, né, onde temos lá o Romeu Zema com 65,56% e Antônio Anastasia com 34,44%. As apurações vão aumentando e a Anastasia vai perdendo mais ainda a distância do Romeu Zema vai aumentando. Está próximo, então, de ser o segundo governador eleito nesse segundo turno. No Amapá, Valdez está com 50,65% contra 49,35% de Capiberibe. Já foram apurados 38,34% dos votos. No Distrito Federal, como já informamos, a Juliana inclusive informou direto de Brasília, que já está eleito governador do DF, Ibanez, do MDB. Em Minas Gerais, ainda não tem... Em Mato Grosso do Sul, ainda não tem o início da apuração. Porque lá é 1 hora, né? Uma hora deve estar terminando. fuso horário. Exatamente, aqui 15 minutos é que deve terminar, deve ser por isso. A mesma coisa acontece com o Amazonas. Amazonas, né, exatamente, 2 horas, não tem justamente pelo fuso horário. Tá certo. Vamos lá então ao estado do Pará? Helder, do MDB, com 55,90% dos votos. E em segundo lugar, o Márcio Miranda, dos Democratas, com 44,10% dos votos. No Rio Grande do Norte, 32,56% das urnas apuradas. Fátima Bezerra, do PT, 56,50% contra 43,50% do Carlos Eduardo, do PDT. Em Roraima e Rondônia, o mesmo caso, né? Ainda por causa do fuso horário, não tivemos ainda. Vamos então ao Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, já temos 23,66% das urnas apuradas. Eduardo Leite continua na frente, ele é do PSDB e tem 50,18% contra 49,82% de José Ivo Sartori. Santa Catarina, com 10,77% dos votos apurados, o comandante Moisés, com 66,53% dos votos, e Gelson Merizio, ao segundo colocado, com 33,47%. Em Sergipe, 4,88% das urnas apuradas, Belivaldo, do PSDB, tem 65,35%. Belivaldo, digo, é do PSD. Contra 34,65% de Valadares Filho, do PSB.
Confira a hora certa, 13 minutos para 6 horas. Você está com a Rádio Brasil Central e a RBC FM de olho no voto no segundo turno. Daqui a pouquinho, então, teremos aí novas notícias aí da apuração dos votos para governador. E continuamos aqui com o Dr. Bruno Pena, do IPOG, falando um pouquinho sobre fake news. Agora, como a Juliana falou lá também, um mesário que vai trabalhar no dia de eleição com a camisa do candidato, não está querendo trabalhar, né? No mínimo, eu acho que ela estava buscando o dia de folga, né? Porque geralmente quem é mesário em toda eleição. É difícil uma pessoa iniciante na eleição e sabe que o mesário não pode ir com a camiseta de candidato. O eleitor, sim, ele pode ir com camiseta, brocha, até bandeira. Se ele quiser ir votar sem comunicar com ninguém, a manifestação silenciosa e pessoal dele, ele pode. Mas não o mesário que vai ficar ali cara a cara com o eleitor o dia inteiro. Bom, temos eleições em 5 municípios aqui no estado de Goiás. O Libório Santos está nos ouvindo e já tem resultado de algum município, Libório? Não, resultado ainda não, viu? Porque só a partir das 19 horas que começa a divulgar o resultado. Nós estamos acompanhando aqui o telão, por exemplo, no estado de Goiás, para o Brasil. Para o Brasil já tem apurado para presidente da República 17,33% de todos os votos. Um outro detalhe que nós estamos analisando também, principalmente em nível de estado de Goiás, é que o índice de abstenção está um pouquinho só maior do que no primeiro turno. Não temos os dados aqui precisos, mas a abstenção que, vamos ver, o estado de Goiás está aparecendo agora, vai aparecer agora, exatamente. No estado de Goiás nós já temos 30,43% dos votos já apurados, nós temos um comparecimento de 78,39%, abstenção de 21,61%. Essa abstenção no primeiro turno foi de 20,20%. Portanto, aí não foi muito grande, não. Nós tivemos também aí os votos nulos e brancos, no índice praticamente relativos ao primeiro e ao segundo turno, sem grandes alterações. Para os municípios do estado de Goiás, nós temos 5 municípios com eleições suplementares hoje. E nós temos, por exemplo, o município de Serranópolis, apenas um candidato participou do processo eleitoral. Nós temos Davinópolis, com 2 candidatos concorrendo, inclusive em Davinópolis, ou melhor, em Divinópolis. Em Divinópolis, que nós já temos aí 73% dos votos já apurados, já totalizados, mas não estão sendo divulgados. Lá nós tivemos 2 candidatos que estão disputando a prefeitura em Divinópolis. Em Turvelândia, também 2 candidatos disputando, e em Planaltina, nós temos 5 candidatos disputando aí as eleições por vários partidos, o PRB, o PTC, o MDB, o PRB e também o PPS. Portanto, aí, esse é um panorama aí que a apuração está acontecendo, nós só não está vendo, portanto, aí a divulgação e a totalização dos votos. Vamos ver o estado de Goiás, já com 30,43% dos votos apurados até agora. Mas assim que foram surgindo os primeiros resultados, nós estaremos de volta aqui do TRE, dando mais informações. Brasil Central, de olho no voto. Muito bem, agora são 5h50 aqui em Goiânia. Ok, já tivemos então a abertura dos votos de São Paulo, né? Nesse instante, 12,85% das urnas apuradas, e João Dória, numa reação de final aí, veio na frente, né? Até ontem estava em segundo lugar, empate técnico, e agora abre 53,70% dos votos contra 46,30% do Márcio França. Lá no Rio de Janeiro, 9,92% das urnas apuradas, Wilson Witzel, do PSC, 59,72%, Eduardo Paes, 40,28%. Minas Gerais, 24,95% das urnas apuradas, Romeu Zema com 67,32% do Novo e Antônio Anastasia do PSDB com 32,68% dos votos. No Amapá, 43,90% apurados, Valdez do PDT, 50,35%, o Capiberibe do PSB, 49,65%.
Bom, em Brasília já temos o governador, né, o Ibanez do MDB, que já tem 70,7% dos votos, em 92,83% dos votos. E no Mato Grosso do Sul ainda não temos apuração devido ao fuso horário. Vamos para o Pará, onde Helder do MDB tem 55,59% e Márcio Miranda do Democratas, 44,41%, 47,44% das urnas apuradas. Roraima, Rondônia, aliás, né? Rondônia. Isso, desculpe aí, a Fátima Bezerra do PT tem 56,68% dos votos e Carlos Eduardo do PDT, 43,32%, lembrando que lá tem 41,37% de urnas apuradas. Não é Rondônia, é Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, É porque Rondônia tem fuso horário também. Também. Rio Grande do Norte. Em Roraima, fuso horário, e Rondônia, fuso horário. Exatamente, é porque ficou tudo R junto aqui, Tudo eu me mistura. confundi. No Rio Grande do Sul, 39,70% dos votos apurados, Eduardo Leite, PSDB, 51,14%, José Ivo Sartori, 48,86%. Santa Catarina, 14,54% das urnas apuradas. Comandante Moisés provavelmente deve ser eleito, abrindo uma grande distância com 67,50% dos votos. E Gerson Merizio, do PSD, com 32,50% dos votos. E pelos atuais números também, podemos dizer que Belivaldo, do PSD, estará eleito com 66%, ou melhor, estará eleito lá em Sergipe, com 11,64% das urnas apuradas, ele tem 66,02%, contra 33,98% do Valadares Filho, do PSB. Já foi atualizado aqui no meu, já foi um 18% e ele caiu um pouquinho, 64,71%, o Belivaldo do PSDB, e o Valadares uma reaçãozinha com 35,29% dos votos. Então não podemos dizer que ele pode ser o eleito. Né? Ainda pode, teve uma reaçãozinha, né? E 18%, tem muita urna ainda a ser apurada. Aonde agora? Acho que acabou, não? Acabou, sim. Continuamos com a entrevista com o professor Bruno Pena. Ele é do IPOG e traz essas informações para nós e para o ouvinte. Professor Bruno, como é que vai ser a administração do eleito a partir da decisão da urna hoje às 19 horas? É assim, o primeiro passo de qualquer presidente eleito é justamente construir uma base de apoio no Congresso Nacional, né? Por mais que o partido dos dois candidatos que disputam o segundo turno esteja entre as duas maiores bancadas da Câmara dos Deputados, não é suficiente para governar sozinho. É preciso haver uma coalizão em ambas as câmaras, né, em ambas as casas do Congresso Nacional, para construir uma certa governabilidade. Então, eu penso que, após o resultado das eleições, é construir a equipe de ministérios, né, de ministros, e os partidos e parlamentares que vão dar sustentabilidade ao governo no Congresso Nacional. O impeachment da Dilma foi um exemplo claro do que pode acontecer quando se há um governo divorciado da sua atuação no Congresso Nacional. O governo Dilma, a partir do momento que passou a se distanciar do Congresso, não se sustentou e acabou sendo derrubado. Professor Bruno, o candidato Bolsonaro já disse que, se for eleito, ele não vai barganhar cargos. O senhor acha que ele consegue isso no sentido parlamentar? Entre o que diz na campanha e o que se aplica no governo eleito, há geralmente uma certa longa distância, né? Porque, assim, o presidente da República não tem muito mais do que ministérios a compor com os partidos um governo de coalizão. Se você vai governar com outros partidos, é natural que outros partidos passem a fazer parte do governo e eles fazem parte do governo pelos ministérios. Então, assim, eu não consigo vislumbrar como ele poderia, e até seria, na minha opinião, perdoa a franqueza, uma burrice, você pegar lá um técnico que não tem filiação partidária alguma, botar para dirigir um ministério, sendo que dentro dos partidos políticos há pessoas qualificadas tanto quanto para dirigir um ministério. Porque técnico qualificado, dentro desses ministérios tem uns montes. Aí. Tem uma série de pessoas concursadas lá que são técnicos. Agora, o rumo do trabalho de um ministério tem que ser uma pessoa que tem uma visão política. Foi assim a vida inteira e eu não vejo motivo
de como seria diferente num governo Bolsonaro. Talvez seja isso que o Meirelles não foi a lugar nenhum, porque ele é um funcionário de carreira, ele ocupou vários cargos e na eleição ele teve menos de 1% dos votos, né, professor? Exatamente, que assim,